Fazendo um breve histórico aí, né? Hoje a gente vai falar sobre enzimas lipases, tá? Semana passada a gente falou proteases e semana retrasada carboidrases, tá? Obviamente que as carboidrases, entre elas as lipases, quebravam os carboidratos. As proteases quebravam as proteínas. E hoje que a gente vai falar sobre lipases, são enzimas que quebram, obviamente, os lipídios. Mas quem são os lipídios? Fazendo uma recordação, né? São compostos encontrados no organismo vivos, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Essa é a definição. Solúveis em solventes como éter, etílico de petróleo, acetona, cloroformo, benzeno e álcoois. São compostos formados prioritariamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Além disso, podem possuir fósforo, nitrogênio e enxofre. O predomínio dele é de hidrogênio. Então, aqui, um lipídio simples. Os lipídios simples, quando são quebrados, eles originam um glicerol e 3 ácidos carboxílicos. Por isso que são conhecidos como triglicerídeo. Tri, desses 3 ácidos carboxílicos. Glicerídeo, porque ele tem um glicerol. Lembrando que glicerol é um álcool, tá? Então, você tem uma molécula de álcool aqui, onde se liga 1, 2, 3 ácidos carboxílicos. Aqui eles estão separados. Quando é feita essa união, chama-se síntese por hidratação. Por quê? São consumidas 3 moléculas de água, tá bom? Síntese por hidratação. Então, aqui o triglicerídeo, o sinônimo dele, triacilglicerol. Sinônimo, óleo, se tiver temperatura ambiente, for líquido. Gordura, se tiver temperatura ambiente, for sólido. Então, esse é o triglicerídeo. Se ele tiver só essas moléculas aqui, o R1 é o quê? É um ácido graxo. O R1 aqui é outro ácido graxo, o R2. E aqui o R3 é outro ácido graxo. Se ele tiver só os 3 ácidos graxos mais o glicerol, a gente chama de triglicerídeo simples, ou lipídio simples. Se além disso ele tiver outras moléculas, pode ser um fosfato, a gente chama de fosfolipídio. Se tiver uma glicose, glicolipídio. Se tiver um esterol, esteroides, tá? Então, aqui está o R1, R2 e R3. Quem é o R1, esse R2 e esse R3? São os ácidos graxos. Então, aqui, um exemplo de um ácido graxo. Tá? A gente vai ter o saturado, é uma cadeia de carbono com ligações simples. Aqui a gente tem o monoinsaturado, porque é uma cadeia de carbonos com uma única ligação dupla. Então, ela é monoinsaturado. E se tiver várias duplas? Poliinsaturados, certo? Então, ácidos graxos são ácidos carboxílicos com uma cadeia longa, normalmente são mais de 12 carbonos ligados na sequência. Não são ramificados e contêm um número par de átomos de carbono. A cadeia carbônica pode ser, como nesse caso, saturado, só ligações simples, insaturado com ligações duplas. Pode ser uma dupla, duas, três, várias duplas, certo? Então, isso daí são os triglicerídeos, tá? E o que vai ser um diglicerídeo? Ou um monoglicerídeo? Vamos voltar lá.
Soltar lá. Um diglicerídeo vai ser isso daqui. Uma molécula que vai ter o glicerol, mas vai ter duas cadeias de ácido graxo. Não vai ter a terceira aqui, tá bom? Então, essa daqui você tira fora. Exatamente aqui eu não estou passando a seta. Então, você tem um diglicerídeo. E o monoglicerídeo? Se você tirar essa de cima, essa de baixo, ficar só o álcool e uma única cadeia de ácido graxo, você tem um monoglicerídeo, mono 1, certo? Então, mono é 1, diglicerídeo é 2, triglicerídeos são os normais, são ácidos graxos, são os óleos, né, e gorduras. Tá? Feito isso, quem são as principais fontes de óleo atualmente? Isso aqui é no mundo, tá? Aqui no Brasil, obviamente, que é o principal óleo utilizado é o óleo de soja, tá? Mas ao redor do mundo, palma ainda ganha, canola em terceiro lugar, girassol em quarto, palmista em quinto, milho em sexto, oliva em sétimo. Então, aí alguns exemplos, ó. O nosso ácido graxo lá, vou voltar lá só mais uma vez. Tinha quantas moléculas? Vamos ver lá aqui. No exemplo que ele deu aqui, né, do saturado, né? Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esse aqui tem 18 moléculas de carbono, nenhuma dupla ligação. Ou seja, é exatamente esse daqui que está aqui, ó. 18, nenhuma dupla ligação. Tá bom? Então, é esse sujeito aqui, ó. Um ácido graxo, 18 carbonos, 0 dupla ligação. Por exemplo, a soja tem, depende, mas em torno de 1,5% a 5,5% dele. A canola tem pouco, o girassol pode ter até 10%. E assim vai. Ácido graxo é palmista, o de soja. O de soja. O de soja está aqui nessa linha. Então, ele vai ter o quê? 44 a 62% ácido graxo com 18 carbonos e duas duplas. Dupla, né? Vamos dizer assim, um diinsaturado. Dupla, duas insaturações. Daquele 18 a gente vai ter pouco, mas o monoinsaturado, com 18 carbonos, vai ter até 30%, tá vendo? Então, esses dois aqui em maior quantidade. Esse é óleo de soja. Óleo de canola. Aqui é a canola. O canola vai ter bastante o quê? 18 carbonos, uma dupla. Monoinsaturado, tá bom? Um pouco de duas duplas, assim vai. O óleo de girassol. Diinsaturado. Bastante molécula com 18 carbonos e só duas duplas. Esse aqui tem uma dupla. 14 até 35%. Mas, na verdade, é um mix, né? Mas, principalmente, são os carbonos com... São os ácidos com 18 carbonos os que têm maior quantidade. Aqui, girassol, mesma coisa, olha lá, ó. 55% com 18 carbonos. Ácido graxo de cadeia com 18 carbonos. E aqui também a gente vai notando a mesma tendência, ó. Ter o de 18 carbonos com uma, duas ou nenhuma dupla ligação, tá? Lógico, tem outros por meio, ó. Do pinhão manso, que é essa árvorezinha aqui, né? O óleo dela tem aí até 17% com 16 carbonos, tá vendo? Pinhão manso, crambe, mamona, aí, mamona. Então, óleo de mamona, tem o quê? Mas tem a 3,3% no 18 carbono, também, né? Babaçu. Aí o babaçu, tá? É uma palmeira.
Vem aqui e tira o quê? Esses frutinhos aqui, tá? Extrai o óleo deles. Então, óleo de babaçu e com ácido graxo com 12 carbonos, um pouco menos, né? Nenhuma dupla. 14 e também 16 carbonos. E assim vai. Então, cada óleo, olha aí, tem mais ainda. Buriti, olha lá, 18 carbonos monoinsaturado, que mais tem óleo monoinsaturado, e também um pouco com 16 carbonos. Certo? Oliva. Oliva, o óleo o azeite, né? Azeite de oliva, da azeitona. Aqui azeitona, aqui, ó, azeitona. Rico em cadeias de ácido graxo com 18 carbonos, nenhuma dupla. Quer dizer, uma dupla só. É. Esse 18 carbonos, uma dupla, é exatamente aquele óleo que está representado. Aqui, ó, 18 carbonos, uma dupla. Então, esse é o 18, 2.1, que é esse daqui. Certo? Então, é o que prepondera ali, tanto no buriti, quanto no oliva, no abacate e também no dendê. Então, esses três aqui a gente chama de azeite, não é isso? Porque são óleos retirados de frutas, ou frutos, azeite. Azeite de abacate, azeite de dendê, azeite de oliva. E agora, fontes animais. Fontes animais, a gente vai ter predominância de 16 carbonos e também do 18.1, tá? Que é o monoinsaturado. Toucinho. Toucinho aqui, ó, gordura de porco, não é isso? Bastante 18.1, em segundo lugar 16.0, 16 carbonos, nenhuma dupla. Sebo do boi, mesma coisa. Bem parecido, né, os três aqui, ó. Gordura do leite, do porco e do boi, não é isso? Os três aqui. Né? E assim vai, certo? Entrando agora nas nossas lipases. O que são lipases? São as moléculas que vão quebrar esse triglicerídeo. Tá? Para fazer essa quebra, elas requerem, ou seja, tem que ter a presença de uma água. Por isso que chama-se hidrólise. Hidroágua, lise, quebra. São hidrolases. Tá? Então, por exemplo, glicerol éster hidrolase. Sempre tem aquela nomenclatura que a gente viu semana retrasada, né? Nesse caso, atuam em substratos insolúveis em água, agindo na interface óleo-água. Aí uma hidrolase de termomíceis, lipase, né? Além disso, da hidrólise, que é o que está representado aqui por essa seta, é o que você tem o triglicerídeo, ó. R2 saindo para aqui, um ácido graxo, R2, aqui outro ácido graxo, R1, aqui um outro ácido R3. Aqui no meio é a molécula do glicerol, certo? Então, é que você quebra ele, na hidrólise, você separa os três ácidos graxos para um lado e o glicerol para o outro. Tá? Se você tiver uma glicerólise, você quebra o glicerol, tá bom? E assim vai. Alcoólise, você quebra o álcool. Acidólise, você vai produzir a quebra do ácido. Que ácido? Do ácido graxo. Por isso que é acidólise, né? Então, as lipases não fazem somente a hidrólise. Hidrólise é quebra. Quebrou lá no glicerol, nos três ácidos graxos. Elas fazem também glicerólise, transesterificação, que a gente vai ver depois em detalhe quando for falar do biodiesel. Aqui alcoólise, lá acidólise. Então, algumas fontes de lipases. Fontes de lipases. Cândida. Cândida é o quê? Fungo. É uma levedura, né? Fungo unicelular, cândida.
Aspergillus. Aspergillus é um fungo. Bacillus subtilis, bactéria, tá vendo? Rhizopus, fungo também. Pâncreas de suíno, até no pâncreas do suíno retiram lipases. Aí embaixo mamona, né? Então, normalmente as lipases atuam ali num pH 30, desculpa, numa temperatura 30, 35, tá? 30, 35, entre 35 e 40, tá bom? pH aqui neutro, ó, 6 a 10, neutro em torno de 7, né? 6 a 8, em torno de 7, 7,5. Esse aqui é um pouco mais alto, básico, né? Esse aqui é um pouco mais baixo. Um pouco mais baixo. Então, o pH aí vai ter uma variaçãozinha aí, mas não é nada muito diferente do 7, 8 ali. Aí outro, né? Então, são aqui a enzima de outros micro-organismos, né? Lipases, né? Porém, as comerciais, então você vai lá, quer comprar uma lipase comercial. Ela vai ter o quê? Uma mistura de diversas enzimas retirada desses micro-organismos aí. Então não é uma só, normalmente é um blend, né? Um blend é uma mistura. Certo? Aí está falando sobre a estrutura do aspecto cinético da lipase, né? Aqui você tem o quê? A lipase fechada e inativa. Entrou na presença da interface hidrofóbica, ou seja, na presença de água, ela ficou aberta e ativa. Isso a gente chama de ativação interfacial. É quando ocorre o aumento da atividade da lipase na presença de substratos insolúveis, formando uma emulsão. Isso ocorre por quê? Porque o sítio ativo, conforme a gente vê aqui, é coberto de uma superfície entrelaçada, ou tampa. Quando a ligação do substrato na superfície, essa tampa move, estava lá em cima, desceu aqui para baixo. Alternando a forma fechada para a forma aberta, com o centro ativo agora, lá em cima, que está o centro ativo aqui em cima, tá? Aberto, ficou aberto para a ligação com o substrato. Para que o substrato possa ser quebrado. Certo? O sítio ativo, ou seja, aquela partinha ali de cima, é formado por uma tríade catalítica constituída pelos aminoácidos serina, ácido aspartico ou glutâmico e histidina. Ou seja, esses 3 aminoácidos aqui estão presentes aonde? Exatamente aqui, no sítio ativo. 3 aminoácidos. Aí as conformações de algumas lipases, né? De cândida rugosa. Cândida o quê? Levedura. Então aqui ela está aberta. Não, desculpa, aqui ela está fechada. E aqui ela está aberta. Fechada, aberta. É que nem aqui, ó. Fechada, aberta. Fechada aqui e aberta ali. Aqui mesmo, fechada aqui e aberta ali. Então, quando ela está aberta, o sítio catalítico fica o quê? Fica exposto, ó. Desculpa, o sítio ativo, né? Fica exposto. É onde que ela vai quebrar a gordura exatamente ali. Então, aí alguns exemplos, tá? Com relação à especificidade. Você tem lipases não específicas, que são desses organismos, Candida, Staphylococcus, Corynebacterium, tal, Pseudomonas. Agem randomicamente nas moléculas do acetilglicerol produzindo ácidos graxos livres, glicerol
digliceróis e monacilgliceróis. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ela age exatamente aonde? Nos 3 lugares. Ela quebra tanto aqui, nessa ligação, quanto aqui, quanto aqui. Se ela quebrar só aqui, ela vai produzir um ácido graxo para cá e um diglicerídeo para cima. Se ela quebrar aqui e aqui, ela vai produzir 2 ácidos graxos livres e um monoglicerídeo para cima. Se ela quebrar nos 3 lugares, vai produzir um álcool para cá e 3 ácidos graxos para o outro lado. Isso é exatamente o que ele está falando aqui. Ó. Vai produzir ácidos graxos livres, o glicerol, que é o álcool de um lado, monacilgliceróis e diacilgliceróis como intermediário. Ou seja, quando ela não quebra... Se ela quebrar nos 3 locais, ela vai produzir 3 ácidos graxos e um glicerol para o outro. Certo? Ela não tem especificidade. Por isso que usa-se um blend, né? Quando você quer quebrar, você usa uma mistura de várias. Com relação a lipases, 3 específicas. Você tem desses diversos organismos agem nas posição 1 e 3. O que significa isso? Que ela não age na posição 2. Ou seja, ela vai quebrar no 1 aqui, no R1, não é isso? R1 aqui ela vai quebrar, e no R3 aqui também ela vai quebrar. Tá vendo? Então, ela libera um ácido graxo para cá, outro ácido graxo para cima, e um monoacilglicerol. É um monoglicerídeo. Porque a do meio ela não quebra, o R2 ela não quebra. Então, essas são 3 específicas. Essa daqui, lipases ácidos graxos específica do Geotrichum candidum. Quebra exatamente ácidos graxos na posição do carbono 9. Ou seja, se tem um ácido graxo lá, de repente tem 20 ou 18, que era mais normal, né? 18, 16, 20, né? Ela vai quebrar dentro do ácido graxo, na posição 9. Então, ela libera um ácido graxo com 9 carbonos, né? Essas daqui, estereoespecíficas. É quando um dos isômeros pode ser hidrolisado preferencialmente a outro. Ou a formação de um isômero pode ser catalisada seletivamente a partir de precursores proquirais, como os compostos mesodiésteres ou mesodióis. Ou seja, conforme a configuração do seu triglicerídeo, ela age mais em um do que em outro. Porque ali a gente está vendo ele na forma plana, mas aquela forma ali... Aqui a gente está vendo ele na forma plana, mas isso daqui é uma molécula, você tem que imaginar ela em 3 dimensões, né? Então, essas são as 4 classes de lipases. Não específica, 3 específica, uma que quebra ali no carbono 9 e estereoespecíficas. As mais comuns são as que de cima. Já sai quebrando tudo já no monoglicerídeo, diglicerídeo e triglicerídeo. São as mais comuns ali, a de cima. Então, para extrair óleo vegetal, pode-se usar as enzimas, tá bom? Como é feita normalmente? Vocês já devem ter visto na disciplina lá do óleos, né? Mas só fazendo uma pequena recordação. Você vai ter o quê? Pré-limpeza, classificação das sementes, despeliculamento das sementes, separação das amêndoas, moagem, extrusão, laminação das sementes. Daí, cozimento, desidratação, prensagem e filtração. Você extrair o óleo da semente, nós estamos falando. Então, pré-tratamento mecânico, pré-processamento e extração. Na extração, a gente pode utilizar o quê? Por exemplo, do óleo de palma.
um extrator de fluxo cruzado. Por exemplo, isso daqui, ó. Então, aí todas as etapas dessa extração, concorda? E lá embaixo, limpeza, prensagem, óleo bruto, centrifugação, tal. Você pode fazer, lá. Você pode fazer o quê? O uso combinado de enzimas, certo? Nesse caso, as enzimas são adicionadas na etapa do pré-processamento, exatamente para auxiliar uma melhor prensagem e extração. Então, pré... Aqui, ó. No pré-processamento. Então, as enzimas é utilizada aqui, ó. Certo? Quando você quer melhorar a sua extração, coloca-se a lipase aqui, antes do cozimento. E você, teoricamente, aumenta isso daí. Aumenta essa extração. Quais as vantagens? As vantagens de utilizar a enzima na extração. O tempo de atuação melhora, né? Ou não? Não altera nenhuma etapa do processo convencional. Normalmente não utiliza, tá? Mas você pode utilizar. Por quê? Você aumenta o rendimento da etapa de extração, reduz a viscosidade da mistura e não altera nenhuma etapa. Então, ela é igual ao processamento à extração convencional. O único aumento, o único plus é que você adiciona a enzima lá em cima. Elas são adicionadas após a diluição. Elas são adicionadas na primeira etapa, depois elas são diluídas, foi o que a gente falou. Depois é feito um cozimento. A hora que você faz o cozimento, você tem o quê? A inativação delas, né? Então tem que respeitar o quê? O tempo de atuação, que o seu óleo vai ficar na presença dela, a concentração não pode ser exagerada nem diminuída, né? E a diluição que você vai fazer. Então, quando você utiliza enzimas para extrair o seu óleo, quais as vantagens do que fazer uma extração simplesmente mecânica, adicionar enzimas? Permite separação do material em tanques de decantação, produz pouco impacto ambiental, né? Você tem essa primeira etapa aí que a enzima já começa a trabalhar para você, então a extração fica mais fácil. Menor consumo de energia, né? Por quê? Porque você gasta na enzima, mas você consegue gastar menos no uso da extração a quente lá, né? E assim são algumas etapas, né? Então, quando você faz o uso das enzimas, você consegue o quê? Ótimos rendimentos, tá vendo? Abacate, 90% de extração, tá vendo? Colocou pectinase. Amendoim, 78%. Coco, 80% do óleo extraído. Couza, 90%. Canola, consegue extrair 92%. Que enzima que ele utiliza? Essas três aqui. Assim vai, ó, milho. Milho chega a extrair 80% quando você faz o uso de celulase, porque essa celulase já quebra a celulose e deixa o óleo mais exposto para fazer a extração, não é isso? Então, aí, aquilo ali foi feito no pré-tratamento. Porém,
durante o refino, você também pode fazer o uso de enzimas. Tá bom? Então, você pode fazer o uso tanto aqui em cima, né, antes do pré-processamento, quanto após você já tirar aí a coisa, né? Fazer o refino aí, daí você pode o quê? Utilizar fosfolipase e também lipases. Tudo bem? Semana que vem nós vamos tratar mais do biodiesel, tá? Então, o que é o biodiesel? O biodiesel é quando você faz a quebra aqui do nosso triglicerídeo. Então, aqui mesma coisa que aquela figura lá, ó, vou voltar lá. Essa figura aqui, ó, o que é? Um glicerol, um ácido graxo, 2 ácido graxo, 3 ácido graxo, triglicerídeo. Essa figura é a mesma dessa daqui, ó. Então, quando você quer fazer um biodiesel, o que você faz? Você utiliza do meio de um catalisador e você quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Você fazendo uma, duas, essas 3 quebras aqui, você tem a liberação de um ácido graxo, 2 ácido graxo, 3 ácido graxo. Esses 3 ácidos graxos é que vão ser o biodiesel. Vai sair para um lado. Tudo bem? E o álcool que está aqui, ó, o álcool ou a glicerina. A glicerina você separa ela para o outro lado. Então, o biodiesel é simplesmente os ácidos graxos separados. Então, essa aqui, lembra que eu falei lá que a gente ia falar da transesterificação? Essa é a transesterificação, a separação dos 3 ácidos graxos do glicerol. Repare que as hidroxilas ficam o quê? Ligadas ao glicerol. Ou glicerina, mesma coisa, sinônimo. Glicerol ou glicerina, é um álcool, tá? Aqui, como catalisador, você utiliza enzimas, entendeu? Ou ácidos ou alcalinos, base. Então, ou uma base forte, ou um ácido forte, ou enzimas. Que enzimas? Todas essas enzimas que a gente está vendo aí para cima. Certo? Se você... e também o álcool, tá? Então, aqui, ó, tá aqui. Nessa coluna aqui está o triglicerídeo. Você utiliza um catalisador na presença do álcool. Pode ser o metanol ou etanol, tá? Tanto faz, esses 2 álcool aqui. Então, essas 2 coisas estando junto. Catalisador, pode ser qualquer um desses. Um álcool metanol ou um álcool etanol, na presença de temperatura adequada, você vai produzir essa coluna, que é a glicerina, mais os 3 ácidos graxos que são o biodiesel. Certo? Ó, cara, a gente vai ver semana que vem com mais detalhe o biodiesel. Mas qual a vantagem do biodiesel, né, em relação ao diesel? Ele não tem enxofre, libera pouco CO2 na sua queima, tem um elevado índice de cetano e uma boa lubricidade. Então, além de ser um negócio natural, né? Diferente do diesel mineral, que é extraído lá do petróleo, que é um mineral, não é isso? Então, aí o detalhe da produção do nosso biodiesel. Vai ser lá em cima, o biodiesel. Então, no reator você coloca o óleo, vamos supor que você quer fazer um biodiesel de soja. Então, você coloca o óleo de soja, o álcool e o catalisador. Que catalisador? Um desses 3 aqui, ó. Pode ser enzimas, ácidos ou bases. Você coloca tudo isso aqui no reator, ele vai começar a misturar tudo. Na primeira separação, você vai tirar quem? O glicerol. Tá aqui, ó. O glicerol que estava aqui grudado, você separa ele aqui e ele desce. Ele é pesado, né? Então, ele desce. Então, você tem uma separação o quê? Separação física. Por um lado, sai os ácidos graxos, por outro lado, o glicerol. O ácido graxo, você faz um tratamento nele para deixar ele o quê? Com pH neutro. Então, o que é neutralização?
Você ajeita o pH dele, tá bom? Faz uma lavagem ali para deixar ele puro, seca, tira essa água que você adicionou aqui, né? Faz uma lavagem, e você vai ter os ácidos graxos que são o glicerol finalizado, é isso que a gente quer. O biodiesel. Por um lado. Por outro lado, sai o álcool. Que álcool? Esse álcool aqui. Então, isso sai de um lado, o biodiesel, que esses três aqui, sai para o outro lado. O glicerol, você pode fazer um tratamento nele para terminar de retirar algum outro ácido que esteja ali presente, um ácido livre, às vezes vem junto, né? Nessa separação por peso aqui. E um pouco de ácido graxo. Daí você destila ele. A hora que você destila ele, você separa o glicerol bruto bem puro, aí, 85%. Esse glicerol você pode utilizar para fazer sabão, para fazer sabonete, para fazer shampoo, que a galera utiliza, né? Para fazer cosméticos, né? E material de limpeza. O glicerol. Saiu aqui embaixo. E lá em cima, os três ácidos graxos que são o biodiesel propriamente dito. Aí a gente tem a presença de quê? Unidade experimental de produção do biodiesel a partir de óleos vegetais. Certo? Então, uma usina de biodiesel aí. Aí alguns exemplos de biodiesel. Na semana que vem a gente vê melhor essa parte do biodiesel. Aí os preços, né? Ou seja, o que vai contar bastante aí é a matéria-prima, né? Se você tiver uma matéria-prima barata, obviamente você vai ter um biodiesel mais barato. A matéria-prima muito cara, biodiesel muito caro. Ele está falando, ó, o preço do biodiesel, tal, dos óleos, né? Indústria de sebo, então, indústria que faz o abate, né? Abate de animais. Tem um determinado lugar lá que eles separam esse sebo aí, daí ele pode ser utilizado tanto para fazer o próprio sabão, quanto para fazer o biodiesel. Certo? Aí, a diferença entre as três catálises, ó. Ácida, alcalina e enzimática. Onde estava essa catálise? Estava exatamente aqui. Catalisadores. Ácidos, alcalinos e enzimáticos. Então, você pode utilizar um dos três. Se você utilizar um ácido, os gliceróis e álcool não precisam ser anidos, não há formação de sabão durante a etapa, né? Durante ali a etapa. Tá bom? Se você utilizar uma base, uma enzima também. Mas se você utilizar o NOH, a formação de sabão. O que é o sabão? Sabão, vocês viram lá, a mistura da NOH com ácido graxo, dá o sabão. Certo? Então, a catálise enzimática tem algumas vantagens aí, ó. Também tem desvantagem, ó. Ela é mais lenta, a alcalina é mais rápida, daqui é intermediária, né? Mais lenta que a alcalina. Então, essa é mais rápida, essa é intermediária, e essa terceira é mais lenta. E assim vai, ó. Com enzima, você não tem impacto ambiental. Com ácido você tem, porque você está usando o ácido, no final você vai ter que arranjar um jeito aí de você descartar esse ácido, a mesma coisa a base, né? A alcalina, que é a catálise que não H, requer baixas temperaturas, mas a ácida requer altas temperaturas. Porém, enzimática, a temperatura mais baixa. Então, você não tem esse problema de ter que ficar aumentando a temperatura aí da sua etapa de produção. E assim vai, essa daqui, ácida, converte ácidos graxos livres em ésteres. Essa daqui, né, alcalina, converte ácidos graxos livres em sabão.
Na enzimática também, ó, converte ácidos graxos livres em ésteres. Ou seja, a ácida é semelhante à enzimática. A alcalina é diferente. Tem a liberação do sabão. Aí o biodiesel produzindo com enzimas, enzimático, né? Você tem a utilização conforme a sua fórmula, a sua receita, né? A utilização de diferentes enzimas. Então, por exemplo, vamos lá. Biodiesel de algodão. Você utiliza a enzima da Cândida antártica e metanol. Fazendo isso, você vai ter um rendimento de 92%. Não precisa solvente. Porém, se você fizer também com algodão, o acréscimo do solvente, seu rendimento do biodiesel aumenta para 97%. E assim você vai, ó. O álcool normalmente é ou metanol ou etanol. Bem próprio. Às vezes o propanol, que é três átomos de carbono. Mas normalmente é etanol, né? Conforme a receita. A lipase pode ser da Cândida antártica, do Mucker Meal, Pseudomonas cepacia, né? Então vai ter uma variação aí, uma variante. A lipase você vai comprar, certo? Então, para, por exemplo, o sebo pode ser utilizado nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 receitas diferentes, ó. Você pode trabalhar desde com metanol até propanol, butanol, etanol anidro, tá bom? O solvente, lá no caso do sebo, é sempre o hexano, né? E o rendimento baixo, 20, 24 é baixo, viu? 61 intermediário, certo? Então, aqui o rendimento, o maior rendimento foi aqui, ó. 97, aqui também, ó, 97. Extraindo soja com etanol, 97, 95 aqui embaixo. E assim vai. Tendências futuras. Depois do biodiesel, eu vou passar um resuminho semana que vem ou na outra. O uso de CO2 gás carbônico como solvente da reação. Condições 45 graus, 200 RPM. Então, as enzimas, eles já compram o mix, né? Como a gente viu lá no começo, já compram Novozima 435, já tem o nome comercial aqui, na presença de água. Por que água? Porque a gente vai fazer hidrólise, né? Então, 10% de água, alcançando 65% do éster metílico, que foi liberado. Com a adição gradual de 4 etapas, a conversão chega a ser 90%. Ou seja, você partiu de um óleo e 98,92% desse óleo virou biodiesel. Em 6 horas, tá vendo? Outro tipo de biodiesel, produzido por algas, né? Então, você tem esse tipo de alga aqui que transforma ésteres, 75% na presença da lipase. Então, você pega essa alga aqui, vai pegar a alga. A alga lá parece uma alface, né? Então, você vai ter a alga. Só que essa alga é um tipo de alga que dentro dela tem muito óleo, tá vendo? Ela consegue acumular óleo. Ela cresce ali na água, não é isso? Que é uma alga. Só que a hora que você trata ela com essa lipase, o que acontece? Esse óleo que está dentro dela é liberado. Ou seja, 98% desse óleo, em 12 horas, é liberado para o meio. Daí que você faz? Daí você pega esse óleo e vai lá fazer o biodiesel.
Um trabalhinho aí que fizeram, entendeu? Outro tipo de biodiesel, o diesel de cana, tá? Então, isso daqui utiliza fermento Saccharomyces cerevisiae, OGM. A gente já viu lá, organismo geneticamente modificado. Ele é capaz de fermentar o caldo de cana, que nem qualquer levedura faz. A única diferença é que, em vez de produzir álcool, como ela é engenheirada, né, ela é mutante, ela começa a produzir o farneseno. E o que é farneseno? Farneseno é um óleo que pode ser utilizado no motor, é um biodiesel, certo? Então, é uma levedura que fermenta o caldo, em vez de liberar o etanol, que é um combustível, libera o biodiesel, né? Levedura mutante aí, tá bom? O biodiesel dela é o farneseno. Microdiesel. Também utilizadas são bactérias oleaginosas, né? Nesse caso, lá era alga, aqui é bactéria. São bactérias que conseguem liberar óleo. Aqui em cima era o quê? Levedura, que liberava óleo. Aqui era alga, que liberava óleo. Aqui é o quê? Bactérias. Por exemplo, Escherichia coli foi modificada, né? É um transgênico, foi mutada para os genes piruvato descarboxilase e álcool desidrogenase. Por que fizeram isso? Para que as Haemomonas mobile a Escherichia coli consiga produzir etanol, o que depois vai ser, primeiro etanol, que depois é modificado em ácidos graxos ou lipídio, resultando no acúmulo de ácidos graxos etílicos em até 26% da massa celular. Então, resumindo, é uma E. coli que consegue acumular 26% da massa celular. Depois, obviamente, ela é prensada, né? Que faz essa prensagem, o ácido graxo separa da massa da bactéria, e como ele é mais leve, ele flutua, não é isso? O óleo sempre flutua lá para cima. Depois fazem uma separação mecânica. Então é isso, gente. A lipases você pode utilizar para produzir biodiesel ou para separar o triglicerídeo, em monoglicerídeo, diglicerídeo, glicerídeos normais e ácidos graxos do outro. Certo? Então são as três ou quatro aí utilidade dos ácidos, das lipases.